Olá, associados da Sicredi. Nesta semana, o tempo seco voltou a ganhar força e a predominar aqui sobre o centro-sul do país, enquanto um corredor de umidade é responsável por nuvens carregadas sobre as áreas mais ao norte. Inclusive, essas chuvas que têm atingido aqui o interior da fronteira agrícola do Mato Piba ajudam na recuperação da umidade no solo, nesta área que estava bastante seca. Até esta quarta-feira, a chuva continua mais intensa aqui sobre o interior do nordeste e do norte do país, mas na segunda metade da semana, esse corredor de umidade vai perder força e o destaque passa a ser o retorno da chuva sobre o sul do país. Já a partir do finalzinho da quarta-feira, uma frente fria começa a avançar pela região sul e deve espalhar chuvas pelo interior dos três estados. Só que desta vez o sistema deve passar mais rápido no decorrer da segunda metade da semana, por isso não deve trazer chuvas tão expressivas como nos últimos eventos. Só que a partir do final de semana, aí sim, tem previsão para a formação de uma área de baixa pressão atmosférica, que especialmente no domingo deve trazer chuvas fortes, com risco até para ventania e queda de granizo entre o noroeste gaúcho, oeste catarinense e oeste paranaense. Essa chuva deve impactar atividades no campo e também pode trazer transtornos para as lavouras. No início da próxima semana, uma frente fria avança pelo interior do país, espalhando chuvas pelo interior do sudeste e centro-oeste, e aí as chuvas diminuem na região sul e o destaque vai ser um declínio bastante acentuado das temperaturas na virada do mês de outubro para novembro, inclusive com potencial para geadas em algumas áreas do interior gaúcho, interior de Santa Catarina e interior paranaense. É um frio tardio, atípico para a época do ano, mas é consequência da atuação do fenômeno Laninha, que tem por característica prolongar o frio durante a primavera. E essas geadas tardias podem trazer impactos para diversas culturas, como o trigo em fase de floração no interior do Rio Grande do Sul, e também acaba retardando o desenvolvimento das lavouras de verão que estão sendo plantadas. No decorrer do próximo período, início de novembro, as chuvas devem se concentrar mais sobre a metade norte do Brasil, porque a frente fria que vai avançar no início da próxima semana deve concentrar as instabilidades sobre a metade norte do país. Teremos a formação de um intenso corredor de umidade que deve trazer chuvas mais fortes para o interior da fronteira agrícola do Mato Piba e também para algumas áreas mais ao norte aqui do sudeste. Então, o estado de Minas Gerais deve receber chuvas de moderada intensidade, principalmente nas áreas mais ao norte, enquanto aqui no interior, entre o centro-oeste, áreas mais a oeste de São Paulo, região do Triângulo Mineiro, a chuva deve ocorrer de uma forma bem isolada na primeira semana do mês de novembro. E no sul do país, a chuva deve retornar no final da primeira semana de novembro. Agora vamos trazer a previsão para a região de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Olha só, a partir agora do dia 27 tem previsão para chuvas, uma chuva que vem com moderada intensidade. O tempo permanece instável até o dia 31 agora do mês de outubro. Então, fechando o mês de outubro aí, mais instabilidade sobre a região de Antônio Prado, sendo que essa chuva aqui do dia 31 é associada à passagem daquela frente fria que depois vem acompanhada por um declínio acentuado das temperaturas entre os dias 1º e 2 de novembro. Por enquanto, até o finalzinho de outubro, as temperaturas permanecem um pouco mais elevadas. Temperatura mínima mais amena e temperatura máxima bastante elevada, principalmente nesses próximos dias, a temperatura chega aí por volta até dos 30 graus. Aí na virada do mês de outubro para novembro é que tem previsão para esse declínio bastante acentuado. Na região de Antônio Prado, não aparece aqui no gráfico, mas entre os dias 1º e 2 de novembro a temperatura pode chegar até próxima a 5 graus. Na região de Santa Juliana, a gente tem previsão aí de uma chuva mais frequente no decorrer dos próximos dias, mas de uma forma geral, chuvas de baixos volumes. Aqui no dia 29, com a passagem da frente fria, tem previsão para uma chuva um pouco mais intensa, entre os dias 29 e 30 de outubro. Apesar do tempo mais úmido, a gente observa que o volume previsto não é tão expressivo. Nos próximos 7 dias, o volume deve chegar a em torno de 52 milímetros. É uma chuva que ajuda na manutenção de umidade no solo. Na região de Santa Juliana, a gente tem temperaturas aí um pouco mais elevadas. A temperatura deve diminuir aí nos últimos dias de outubro com a passagem da frente fria, especialmente por volta do dia 30, a temperatura máxima cai, mas a temperatura mínima vai permanecer mais amena. Desejo a todos uma ótima semana e até mais!